Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente aqui no seu canal Luz no fim do túnel nesse 25 de junho de 2024, uma terça-feira na capital paulista, dia nublado aí por volta de 19 graus em São Paulo. Espera-se aí uma resposta militar da Rússia em função dos ataques lá pelos wahhabistas ou salafistas e também os ataques na praia de Sebastopol, na capital da Crimeia. A Rússia retaliou, segundo se disse, né, os ataques terroristas, ou fez aí um princípio de uma retaliação, né? Os ataques se deram ali na praia de Sebastopol, na Crimeia, né? E também ataques feitos por radicais salafistas. Já vamos falar desse assunto hoje. As Forças Armadas da Rússia teriam, não temos ainda uma confirmação exata dessa informação, atacado um armazém de materiais bélicos de uma brigada ucraniana, local que recebe aí equipamentos ocidentais que são fornecidos a Kiev pelos Estados Unidos, né? Nesse local teriam sido destruídas uma oficina de produção de drones, é um armazém técnico-militar da 44ª Brigada de Artilharia das Forças Armadas da Ucrânia. E também armas e equipamentos militares, né, fornecidos ao regime de Kiev aí. Teriam sido atingidas 124 áreas, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Bom, se isso realmente for verdade, se foi realmente uma perda significativa de armas, equipamentos, drones, mantimentos, a Rússia vai necessitar de mais recursos do seu tutor, né, da sua babá, aí os Estados Unidos. O ataque foi em Odessa, teria sido bem sucedido, vamos confirmar. O Larry Johnson é uma voz diferenciada na análise geopolítica. É uma voz que não pode ser desprezada, né? Ele diz a Judge Napolitano, que é um programa de entrevistas excelente do YouTube, que é uma das grandes fontes, né, da mídia alternativa. Larry Johnson diz aí que a abordagem da Rússia não se dará através da diplomacia, né? A abordagem, a resposta, né, aos ataques, né, que será uma resposta militar. Ele acha que vai ser algo contundente, né? Se for realmente contundente, vamos pensar, a administração Biden terá a tarefa de decidir como reagir a uma potencial agressão russa contundente. Qual será a resposta dos Yankees, né? Uma outra retaliação, algo simétrico, assimétrico, né? Uma escalada acelerada aí. Uma escalada de tensões significa o quê? Que haverá mais ataques e mais retaliações. Então é um jogo de altas apostas, riscos e blefes, né? Larry diz que a Rússia está preparada para intensificar o conflito e que a sua posição é que ele precisa necessariamente de uma ação militar e não de uma resposta diplomática, de um mimimi, de um cococó, né? A gente já sabe que uma resposta diplomática é completamente inútil neste caso, né? O terreno está sendo preparado aí para uma escalada. Eu acho que a escalada já está em curso, né? Vai ficar meio redundante falar em escalada, veja, ela já está em curso. As tensões aumentam. Vamos analisar um pouco a questão do ataque terrorista do Ocidente contra civis russos. Ora, o terror, né, é um ato de força imoral, sórdido, feito de modo sorrateiro, a socapa, né, como diz aí essa expressão adverbial portuguesa, né? Bom, essa modalidade aí, e veja só, já caiu uma live aqui por eu falar essa palavra, né? Começa com T, né? Veja, numa guerra não é uma ferramenta de quem está vencendo. Não, ele é usado, essa modalidade subversiva aí de guerra, ela é usada por quem está fraquejando, né? Você se utiliza aí do T, né, como uma forma de propaganda, de exibicionismo, até mesmo de hedonismo. Veja, em geral ele vai decorrer de uma retaliação a um ataque anterior. Quer dizer, eu estou dando minha resposta aqui, né, através de um ato bestial, né? Vou usar a palavra bestial, né?
Pode até significar um modo degradado, assim, de você levar a moral de um exército que está em queda livre, né? A moral do soldado está lá embaixo, né? Aí você usa aí de um ato bestial para tentar levantar a moral dos seus soldados, né? Vamos lá. Esse ato bestial é frequentemente utilizado por aqueles que não têm o poder para atingir os seus objetivos reais, né? Por exemplo, vencer a guerra, né? Veja, não vence, mas tem a capacidade de perpetrar atos bestiais, né? Portanto, é um ato que ele tem um âmbito político, ele é um marketing. Do tipo, olha, eu posso atacar seus civis na hora que eu quiser. Né? Essa é a mensagem, né? Então, esses recentes ataques aí na Rússia realçaram a utilização do ato bestial como um método violento para você transmitir uma mensagem temível, né? Sobretudo para atemorizar os civis e visando a obter ganhos políticos. Por exemplo, qual é o ganho político? Olha, senhores civis aí, o seu presidente aí não é capaz de protegê-los, né? Essa é a mensagem. Então esses ataques aí bestiais na Rússia, por exemplo, esse ataque conduzido pela célula Wahhabi, ou Salaf, né, resultou em vítimas, inclusive de policiais russos, né? É evidente que esses ataques têm um apoio financeiro e tecnológico norte-americano. É uma ameaça significativa, né? Na verdade, assim, os ataques wahhabistas, salafistas, envolvem aí conflitos que vêm desde da década de 90, né? Quando o Ocidente começou a promover o terrorismo na Sibéria, no Cáucaso, né? Principalmente no Cáucaso, né? Na maioria dos casos, os extremistas, na grande maioria dos casos, eles perdem. Eles são abatidos pelas forças russas. Claro, muitas vezes eles conseguem perpetrar os seus atos bestiais, né? Porque eles agem à sorrateira, né? Às escuras. Por exemplo, como se deu lá no Crocus Circus Hall. Mas todos aqueles atos lá, os perpetradores dos atos foram pegos, né? Pelas forças russas. Só que o problema aí é mais embaixo, ou melhor, ele está mais distante, né? Ele está do lado de lá do Alasca, né? Do Estreito de Bering, né? De onde vem o dinheiro e as armas, né? Vamos então focar um pouquinho aqui no aeroporto de Belbek, né? No aeroporto de Sebastopol, né? Foi atacado aí com um míssil, né? Veja, isso aí retrata muito abertamente o envolvimento dos Estados Unidos no conflito. O ataque utilizou mísseis balísticos, segundo se disse, foram 5 mísseis e 4 foram destruídos pelas baterias antiaéreas russas, né? Mais um passou. Provocou vítimas civis na praia, incluindo crianças e muitos banhistas, né? As consequências então foram devastadoras aí para os banhistas, né? Os transeuntes inocentes, por causa da munição cluster, fornecida há alguns meses aí pelos Estados Unidos. É uma munição que ela basicamente é uma explosão de estilhaços, né? Inclusive é uma munição proibida, né, em tratados de paz que são assinados, né, depois que feito o armistício, vem o tratado de paz, e aí se tem tratados onde você procura humanizar a guerra, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o uso de balas de urânio, de munição cluster, de agente laranja, de napalm, guerra biológica, química, né? São crimes de guerra, né? Bom, então esse ato aí bestial foi planejado para exemplificar o impacto destrutivo de ações militares sobre civis, sobre não combatentes, sobre inocentes. Basicamente é isso, né? Qualquer analista aí, com uma análise elementar, prova o envolvimento direto dos Estados Unidos. O uso de míssil Storm Shadow, Patriot, né? O ATACMS, ATACMS. Isso aí requer, para você atingir um alvo, você precisa de computação gráfica, GPS, satélite, cálculo balístico, né? Inteligência artificial. Somente os Estados Unidos têm tudo isso daí, né? É capaz de realizar esse ato. Então, veja, um conflito maior entre a OTAN e a Rússia já está em curso. Civis serão apanhados no fogo cruzado. É o que nós já estamos vendo.
e em tempos cada vez menores, né? Os resultados trágicos da guerra em curso, né? Estão aí. Bom, e os Estados Unidos aí, os Anthony Blinken, os Jake Sullivans, querem matar criancinhas russas na praia. É simples assim, é isso que eles querem. Os arautos aí da luta contra o terrorismo são os terroristas. E falei a palavra. Capaz de cair então, né? Vamos ver. O Julius Assange ficou 12 anos preso por mostrar que os Estados Unidos eram o mentor da Al-Qaeda. Ele provou isso daí. Ele pagou aí com 12 anos de prisão. Uma cela de 2 por 3. 23 horas por dia preso naquela celinha. Forças especiais, Navy SEALs, Força Delta, os Rangers, estão disfarçados de ISIS, minha gente, de Daesh, né? Estão se fazendo passar por radicais muçulmanos. O Julius provou e pagou com prisão aí. Finalmente ele foi solto. E ele assinou lá um termo, né? Um cidadão não americano, ele tem que assinar um termo imposto aí pelos Estados Unidos, né? De que ele se considera culpado, né? Porque ele revelou documentos classificados, top secret, né? Da CIA e tudo mais. Bom, pessoal, então concluindo aí, ó, já se pode prever que a primeira resposta da Rússia será aumento dos ataques com mísseis na Ucrânia. Né? E isso será seguido por mais escaladas. Veja, ontem até eu escrevi lá no Twitter, né? Agora é que você precisa fazer uma exclusão aérea total em cima do Mar Negro. Faça isso, Vladimir. Seja firme, contundente, faz uma exclusão aérea em cima do Mar Negro. Isso sim seria um ato de força bélica incontestável. Né? E qualquer um que entrar naquele espaço aéreo, você vai abater com os seus mísseis hipersônicos. Você vai ter que usar as suas armas mais caras, né? Será que ele vai fazer isso? Ou ele vai simplesmente começar a derrubar esses drones Yankees aí de vigilância? Talvez já esteja fazendo isso. Parece que já conseguiu derrubar um no dia de ontem, né? Bom, mas isso vai ser suficiente? Acredito que não, não vai ser suficiente. As bases estadunidenses no Oriente Médio são alvos em potencial. Base na Síria, na Arábia Saudita, nos Emirados, no Egito, no Iraque. A guerra já está escalada. Pessoal, vamos à segunda parte do vídeo. Veja, é uma parte assim onde é praticamente um resumo, né, de tudo que está em curso no mundo que nós vivemos. Veja, então vamos fazer uma espécie de um resumo da geopolítica mundial. Aí, veja, primeira coisa, existe uma resistência permanente aos globalistas ocidentais. Existe uma resistência permanente ao globalismo ocidental. Lembrando que o globalismo ocidental é liderado pela hegemonia norte-americana, que se considera acima da lei e acima das soberanias nacionais, acima do comércio internacional, tem a sua moeda aí, o dólar, tem as suas bases militares, a sua marinha espalhada pelo mundo. Bom, e então a Rússia, né, é justamente a força militar aí da resistência. Realmente ela é a força militar da resistência. E ela resiste bravamente às sanções ocidentais, à geoeconomia, né? E tem esse mundo aí que vai surgindo, né? Ele tem que se adaptar, né, a uma nova realidade geopolítica. E ele vai resistindo e vai crescendo, né? E essa guerra na Ucrânia foi um ponto de inflexão. A Rússia se posicionou como líder do bloco anti-hegemônico, como certamente é o líder militar. Veja, os DGs, eu já abordei essa questão dos dominadores globais, né? O que os DGs querem? Veja, quando eles investiram lá na China, eles não sabiam o que eles estavam fazendo? É claro que eles sabiam, essas pessoas sabem das coisas. Eles previram, né, que a China agarraria essa oportunidade de ouro, de superar o século da humilhação, né, quando eles foram destruídos pelos britânicos.
Ela estava unida e pobre, e ela agarrou o capitalismo ocidental com as duas mãos e as duas pernas. É claro que os capitalistas tinham isso em mente. Veja, a ideia não era transformar a China numa democracia ocidental, nunca foi essa a ideia. A ideia era criar justamente um contraponto que envolvesse a União China, Rússia e outros países aliados para derrubar o Ocidente. Esse é o objetivo dos DGs. É isso que as pessoas precisam entender. Que o Ocidente, é claro que ele vai gritar, ele vai clamar, ele vai explodir, ele vai praticar atos bestiais. Ele não vai cair sem uma luta fratricida, uma luta homicida, uma luta latrocida, genocida. Ele vai cair estrebuchando. Exatamente isso que vai acontecer nos próximos anos. Né? Ou seja, a ascensão do mundo multipolar não se dará de maneira pacífica. Né? E a invasão da Ucrânia acelerou a transição para o mundo multipolar. Ela foi um catalisador para essa transição, para esse mundo multipolar, porque essa é a agenda dos DGs. Quem achava que a agenda dos DGs, a nova ordem mundial, era a vitória final dos Estados Unidos, era o fim da história, o neoliberalismo venceu, quem achava que era isso, realmente estava boiando na maionese. Né? Potências aí como China, Índia, Brasil, África do Sul e outras ganham uma importância muito grande nesse novo cenário. Qual é o cenário? O caminho para um mundo multipolar. Né? E apareceu inclusive ali no Fórum de São Petersburgo, né, o conceito de multinodal. Né? Nodal, vem de nodo ou de nó. Né? Então, por exemplo, uma corda vibra porque ela está presa em nós. Né? E a corda vai vibrar. Essa vibração é o próprio mundo multipolar. A corda está segura. Ela determina a extensão e a amplitude da corda. Em geopolítica, o conceito de multinodal implica em diferentes centros de poder, diferentes nós. Por exemplo, o violão tem 6 cordas, né? Imagine todas elas tocando ao mesmo tempo, cada uma presa por um nó. Então você tem um poder coexistindo, cooperando de forma harmônica, formando um acorde, né? Uma coisa harmoniosa, o conceito da música. Né? É uma visão contrastante aí a ideia de um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. E o papel da China é crucial. Né? A China talvez seja o principal ator aí na nova ordem mundial multipolar. Né? A crescente influência econômica da China a torna um contrapeso fundamental à hegemonia ocidental. E é evidente que ela precisava da aliança com a Rússia. E Xi Jinping e Vladimir Putin deixaram claro que é uma aliança sólida e permanente. Né? Não se sabe quanto vai durar essa aliança, enquanto for necessária. Né? Bom, e quanto à Europa? Veja, o risco de guerra na Europa. Né? Vamos estendendo aqui a nossa análise, fazer uma análise assim pormenorizada sobre a geopolítica global. Né? Veja, a ideia aqui não é ficar falando do que aconteceu, hein? É falar do que vai acontecer. Né? Não prever o que já aconteceu. Geopolítica é você prever o que vai acontecer, falar para frente. Né? Veja, a guerra na Europa, vai ter guerra na Europa? Vários analistas dizem que se houver uma terceira guerra mundial, ela vai se dar na Europa. Veja, a Europa é quem pratica com mais fervor a russofobia. Ela celebra toda a sanção que os Estados Unidos faz à Rússia. Claro, a Europa ela está sendo jogada contra a Rússia artificialmente. Portanto, o risco de um conflito mais amplo se dará na Europa. E essa é a estratégia dos Estados Unidos. E isso tem potencial para jogar a Europa numa guerra, né? E dada a sua natureza de um passado de guerras, de peste, de fome, de cruzadas, dado o seu passado, aí, tem potencial para se transformar numa guerra nuclear. Né? E a expansão da OTAN para o leste, e agora eles querem também ter um país lá na Ásia, eles querem ter um país na África. Né? A expansão da OTAN para o leste, sobretudo, é vista como um dos principais fatores de desestabilização da Europa.
Se a OTAN se expande, a Europa se desestabiliza e fica com suas fronteiras ainda mais expostas. Expostas a quem? À Rússia, à China, né? Aos países do leste europeu, países que estão indo para o lado da Rússia, por exemplo, o caso da Hungria e outros, né? Como é que fica a questão de países aí? A importância da soberania, do desenvolvimento nacional é crucial, né? É fundamental para os países, incluindo aí o próprio Brasil, né? Incluindo aqui o próprio Sul Global, os BRICS, o BRICS expandido, e os países que fazem parte aí, ali da Organização da Cooperação de Xangai. Veja, o termo aí mais válido e mais importante da geopolítica hoje é o termo soberania, que é o termo que os globalistas mais odeiam, né? O nacionalismo, a soberania. Tanto é que hoje você tem o quê? Soberania de um lado, que é o mundo multipolar, os países soberanos coexistindo contra o globalismo, contra o unilateralismo americano, né? A união dos países aí, no caso do Sul Global, BRICS, Cooperação de Xangai, precisam se unir aí para enfrentar os desafios, né? Para construir um mundo mais justo. Precisarão de novas instituições e mecanismos de integração internacional. Importante, ó, vão precisar de um mecanismo estratégico de defesa mútua das soberanias nacionais. E é isso que o Vladimir Putin estava fazendo lá na Coreia do Norte. E depois ele foi para o Vietnã. Fazendo o quê? A OTAN, vamos dizer, dos BRICS, fazendo aí uma coalizão militar do mundo multipolar, porque isso é uma coisa que está faltando, essa coalizão aí. Sei lá, seria um novo pacto de Varsóvia, entre aspas, né? Não, seria uma coalizão militar do mundo multipolar. É isso que ele está costurando. Veja aí, ainda sobre o conceito do multinodal. Veja, um multinodal seria um mundo onde o poder não está mais concentrado em um único país, né? Ou um grupo de países, mas sim ele está distribuído por vários polos de poder, né? E aí você vai ter o que? Líderes regionais, né? Ao contrário do que propõe o imperialismo americano, que é a destruição pura e simplesmente de líderes regionais, como eles fazem, quando eles matam Saddam Hussein, elimina o Gaddafi e muitos outros, né? Então, assim, a ideia de multinodal é fortalecer os líderes regionais. Por exemplo, o Brasil na América Latina, a África do Sul na África toda, o Irã no Oriente Médio, a China na Ásia e por aí vai, né? Portanto, o mundo que a gente está vendo surgir aí de uma maneira dolorosa e efetiva é um mundo sem hegemonia. Diferentes países e regiões terão mais autonomia e poder de decisão, né? E eles terão uma liderança regional, né? Mais ou menos como se previu ali no Clube de Roma, né? Que haveriam 10 grandes polos no mundo. Isso está até tem gente que associa isso com o Apocalipse, né? Que seriam os 10 reinos, né? No final dos tempos, né? Bom, aí já é uma outra visão, essa visão escatológica, messiânica e tudo mais, né? O fato é que o poder seria distribuído entre diferentes polos de poder, né? Por exemplo, Rússia, China, Índia, Brasil e vários outros países, né? É evidente que eles não vão ter uma coalizão militar sem que haja instituições, organizações comuns para criar essa coalizão, porque vai ser necessária essa coalizão militar, né? Bom, e a soberania? Como é que nós podemos ver a soberania? Veja, os países terão mais autonomia para definir suas próprias políticas e prioridades. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, eu defendo a defesa nacional, a soberania nacional, a criação de uma indústria de defesa nacional. Eu não vou pedir a permissão mais para o Yankee. Eu vou ter que fazer isso simplesmente. Da mesma forma que a Índia, ela fez isso quando ela fez a bomba atômica. Tem até um filme sobre isso aí. Eles fizeram isso daí com uma enorme dificuldade. Todas as forças ocidentais boicotavam aquilo ali. É uma coisa, foi uma verdadeira. Para a Índia ter a bomba atômica, ela foi contra tudo que se pregava então. Aqueles tratados de não proliferação nuclear,
sabotagens, subversão. Veja, eles fizeram aquilo durante a noite, num local secreto, e é impressionante, assim, como é que eles conseguiram fazer aquilo lá, naquele momento, no momento mais difícil, né? O Brasil vai ter que fazer isso também. Paz e estabilidade. O mundo multipolar vai ser mais pacífico e estável do que o mundo unipolar atual? Não nessa fase. Evidentemente que não nessa fase, que é uma fase que está em evolução, né? O mundo multipolar ele pode se caracterizar aí também como eurasiático e afro, né? O termo euro aí nesse contexto não é Europa Ocidental. Veja, é euro, Europa Central e Europa Oriental, né? É afro porque os países da África estão indo para o lado da Rússia e para o lado da China, né? Então, se eu digo afro-eurasiático, na verdade a Europa Ocidental ela vem se isolando, né? Ela vem se auto-boicotando. Ela vem hostilizando aqueles que eram seus parceiros, né? Por exemplo, a própria Rússia. A Europa Ocidental ela já virou aí um pequeno jardim com muros altos. O vídeo está com 26 minutos. Uma coisa interessante aí também, pessoal, que eu gostaria de comentar, né? Por exemplo, existem certas lendas urbanas que é repetida assim mecanicamente, né, por uma parte aí da neodireita brasileira, né? Por exemplo, eles acreditam piamente que o conflito, a guerra a operação militar especial da Rússia na Ucrânia começou em 22 de fevereiro de 2022. Quer dizer, o conflito da Rússia com a Ucrânia é muito mais antigo, né? Com certeza ele começa seriamente ali, o conflito começa em 2014. Crimeia já é uma outra questão, os conflitos na Crimeia têm séculos, né? Então assim, o pessoal acha que começou ali em 2022. Não, isso é propaganda, isso é mídia, né? Ou eles acham que o conflito de Israel com a Palestina começou no dia 8 de outubro de 2023. Veja, é um conflito que tem mais de um século. Como é que funciona a cabeça desse pessoal? Veja, assim, tudo relacionado à Coreia do Norte, eles assinam embaixo, né? A esquerda brasileira ela vive condenando a Coreia do Norte como se o regime militar brasileiro fosse uma extensão da ditadura da Coreia do Norte. Veja, ela se esquece que a Coreia do Norte é um país muito mais industrializado do que o Brasil. É um país que tem ogivas nucleares. É um país que está mais para uma monarquia militar do que para qualquer outra coisa. Tá? Você já assistiu um vídeo de alguém que realmente conta como é que é a vida por lá? Vale a pena, não é o que se pensa, né? Não estou dizendo que eu quero isso para o Brasil. Não, para o Brasil eu quero outra coisa. Eu quero o Brasil para os brasileiros, né? A Coreia do Norte é dos coreanos do Norte, certo? Mas quem fica condenando aí, repetindo a mídia mainstream americana, está boiando, né? Então por isso que eu indico aí, veja, eu indico aí, ó, os vídeos que eu tenho visto aí, aliás, o Daniel Stulin, que para mim é um dos melhores analistas de geopolítica vivos do mundo, né? Ele está com um canal aí no YouTube, né? O Daniel Stulin, eu li livros assim absolutamente fantásticos dele. Por exemplo, ele foi talvez um dos primeiros analistas, né, a mostrar o grupo de Bilderberg, né? Eu li um livro do Daniel Stulin quando ele falava do Instituto Tavistock, quando ninguém falava sobre isso. Ele deve ter escrito aí uns 15, 16, 17 livros, né? São todos excepcionais. É uma fonte, né? Bom, então é isso, pessoal. 29 minutos, vamos ficando por aqui, né? E dá um like aí no nosso vídeo, faz um comentário. Eu agradeço aí o crescimento do canal. O canal cresce de maneira natural, constante. Nossos seguidores são de alto nível, os comentários estão excelentes. Logo mais nós vamos ter aí vídeos específicos para os membros do canal.
canal já está monetizado. Você tem melhores informações aí na descrição do vídeo, canal de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Então vamos em frente. Até a próxima e fiquem com Deus.